Fala pessoal, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula do curso R Básico 2024. Estamos na aula 15. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais legais que existe no R, que é sobre funções. E aí nós vamos usar, com certeza, o segundo princípio, segundo John Chambers, que é o princípio da função. Tudo em R é uma chamada de função. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer imensamente por estarem aqui compartilhando conhecimento conosco, mas sem vocês e sem a força e o impulsionamento de vocês, não iremos conseguir atingir as galáxias. Para isso, então, aqueles que já nos acompanham, mas não se inscreveram, para aqueles que chegaram agora de paraquedas e estão gostando do nosso material, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho para receber outros materiais, porque isso é importante para que possamos impulsionar, não só para você, mas como o seu nicho de ciclo de amizades e de redes sociais que tem o mesmo interesse comum e que isso possa ser propagado para outras dimensões. Porque é um prazer compartilhar conhecimento. Sem mais, já vamos para a nossa aula 15. E na nossa aula 15, como de praxe, nós temos o nosso material de apoio, que é o nosso livrinho R Básico. E como na aula passada nós falamos justamente sobre a parte de importação e exportação de dados, percebam que o que está por trás desse mecanismo de entrada e de saída é uma chamada de função que nós realizamos para que fizesse a leitura desse banco de dados. Isso foi no capítulo 5. Hoje, no capítulo 6, nós vamos falar justamente sobre as funções em R. E essas funções, ela tem algumas características específicas que a nível de usuário a gente consegue desenvolver essas funções e algumas outras que são funções internas, funções primitivas, que provavelmente foram escritas quase certamente em linguagem C para a questão de otimização e melhoria do desempenho do algoritmo, do código em si. A página do capítulo 6, ela inicia da página 156 e vai até a 212. São mais de 50 páginas escritas só para falar sobre funções. Então tá aí o recadinho para que vocês possam ainda mais melhorar a sua compreensão sobre funções, a leitura complementar do nosso livro R Básico. Então, já iniciando sobre o assunto funções, nós queríamos então deixar claro nossa filosofia de trabalho com o selo Democratizando Conhecimento, em que pelo menos uma das vias de publicação com este selo, dizemos que há uma versão gratuita. A do R Básico, por exemplo, a versão digital em PDF e HTML estão disponíveis gratuitamente. Gostaríamos de agradecer o apoio do SEAC da UFSJ, em que o SEAC será o responsável por emitir os nossos certificados. Aqui o nosso livrinho de apoio. E aí já vamos propriamente dito para o segundo princípio, dentre os três, segundo John Chambers, que é o princípio da função. Tudo que existe em R é uma chamada de função. Lá nas nossas primeiras aulas, nós fizemos essa motivação. Dito isso, então, podemos observar, por exemplo, que o símbolo de atribuição, este símbolo especificamente, ele é o que tem aqui por trás dele, nada mais, nada menos é do que uma chamada de função. Esta chamada de função, provavelmente, este símbolo da atribuição, ele está chamando uma função que dizemos primitiva, porque ela provavelmente ou quase certamente está escrita em linguagem C. Uma outra coisa interessante, por exemplo, o operador
soma dentro das operações aritméticas, por exemplo, aquilo também nada mais é do que uma função, uma chamada ao executar, ao digitar essa linha, esse símbolo no console, o que temos por trás é uma chamada de função. Perceba aqui, por exemplo, por trás, utilizando o RStudio, em que, por exemplo, o que nós temos aqui, quando nós realizamos o símbolo de soma, por exemplo, então, o que nós temos aqui por trás, quando eu uso essas aspas invertidas, eu consigo acessar internamente a função desses operadores especiais. Então, veja, ó, isto aqui é uma espécie de encapsulador, de wrapper que a gente chama, né? Em que ele é uma interface do qual acessa em C funções específicas para a realização da soma desses dois operandos. Aqui eu tenho o E1 e o E2, que são dois argumentos. Assim como também o símbolo de atribuição, ó, é uma função primitiva. Perceba que essas características, quando nós realizamos e escrevemos no console, na linha de comando, estes operadores, o que estamos fazendo por trás é chamando uma função primitiva. Então, quando digitamos X no console, outra coisa que é interessante, por trás está havendo a realização de uma chamada de função, que é a função print, que faz com que na tela imprima os valores do objeto em que X está associado a ele. Dentro disso daí, então, o que é que nós podemos dizer o que é uma função em R? Então, perceba comigo, uma função em R, ela expande, ou uma função em linguagem de programação, ela expande a ideia de uma função no sentido da área da matemática. Vamos entender que uma função em linguagem de programação, ela nada mais é do que a criação de uma sequência de comandos para um determinado fim. É a realização, ou melhor, vamos dizer assim, é a concretização da ideia do algoritmo em si, do qual se destina a realizar algum problema e vai realizar. Quer dizer, e eu tenho uma entrada para a realização desse problema e esse problema ao final me dá uma saída. Então, a forma de realizar um problema, nós criamos um algoritmo, isto é, passos para a solução desse problema. Então, a função, ela tem um determinado fim. Ela pode simplesmente pensar, eu quero pegar um conjunto de dados numéricos e selecionar apenas aqueles que são maiores que 10, ou aqueles que são positivos. Ou eu estou querendo pegar um conjunto de caracteres em que, para mim, só faz sentido aqueles que iniciam pela letra B. Ou qualquer outra coisa. Tudo isso eu posso criar uma função para a solução desses problemas. Então, a ideia de função em linguagem de programação, ela expande essa ideia de função em operações matemáticas. Ok? E no caso em R, nós temos três tipos de funções. Essa daqui, closure, em que ela é o tipo de função em que nós, usuários, podemos desenvolver, podemos criar. Essas daqui, special e built-in, são funções primitivas, funções em que elas são desenvolvidas a nível de R-Core Team, a nível de mantenedores do R, que são aqueles em torno de 24, eu acho. Então, nós, usuários, por meio da função function, é que nós poderemos criar funções do tipo closure, certo?
Vamos lá. Nesse caso aqui, por exemplo, esse operador soma, em que eu tenho internamente aquela interface ponto primitivo, ela é um tipo de special ou between. Então, vejamos aqui, por exemplo, como é que eu sei? Quando eu peço a tipagem do objeto, então eu digo o seguinte, type of, no caso do operador soma, ó, between. E nesse caso aqui agora, special, percebe? E, por exemplo, min é um tipo de closure. Apesar dessa função estar dentro de pacotes nativos do R, ela está escrito no formato de escrita a nível de usuário e não de forma primitiva, interna, em linguagem C, em que eu tenho uma interface específica em que o R ele consegue acessar esta função em linguagem C e torna legível para a escrita em R. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então, como é que eu consigo verificar o tipo desses três tipos? Usando o que eu acabei de falar. Nós vamos usar o type of para verificar esses tipos de objeto. E perceba, a função também ela é um objeto. Veja as duas características intrínsecas que nós falamos lá anteriormente, nas primeiras aulas, que é o comprimento e o modo. Perceba que quando eu peço length de mode, em que mode é uma função, veja que o comprimento dela é 1. E essa função ela é do tipo closure, certo? Então, a nível de usuário, perdão, em termos de tipagem, veja que na tipagem S, usando a função mode, nós vamos perceber que todos esses três tipos, ela tem a mesma natureza, ele não especifica, ele chama function. E perceba que na tipagem C nós temos uma diferenciação desses três tipos de funções, que é o que a gente sempre segue dentro da tipagem C. Lembrando que no início o R tinha sua base de acordo com a tipagem S e isso foi se modernizando. Então, aqui nós na tipagem C nós temos três tipos de exemplos, por exemplo, a função list, min, e veja, o colchete do qual nós usamos para a indexação, o colchete é uma função. Que tipo de função? Função special. Ó. Então a gente percebe, a gente nem às vezes dá conta que determinados símbolos que a gente usa, nada mais, nada menos do que a gente está realizando, é uma chamada de função. Uma função está sendo chamada para, por exemplo, fazer a realização da alteração de um elemento, a criação, a inserção de um elemento, seja numa lista, seja num vetor. Aquele colchete que nós usamos é uma função. E na tipagem S não há diferenciação. Ó, todas as três funções são do tipo function. Beleza. Como é que eu consigo identificar uma função? Então, toda a ideia do que nós temos, isso aqui é muito interessante, né? Quando nós usamos o prefixo es, é sempre no sentido de perguntar. Isso aí, esse objeto que você está querendo buscar, que você está em dúvida e quer perguntar. Nesse caso aí, esse objeto é uma função. Então, sempre quando eu uso esse ponto, o que eu quero, é sempre no sentido de pergunta. E quando eu uso o prefixo as, ponto, eu estou usando aquele sistema que a gente chama de coerção. Eu estou induzindo para que o objeto se torne aquilo que eu quero. Então, por exemplo, as_vector, as.dataframe, as.list. Então, eu estou coagindo para que o objeto se converta àquilo que eu quero. Então, as funções internas, elas são chamadas de ponto interno ou ponto primitivo.
Então, veja que, na realidade, quando nós usamos ali aquele símbolo de atribuição e, na realidade, nós temos essa interface aqui, esse símbolo de atribuição, que é a setinha, é a seta em si, aquilo ali é como se fosse um encapsulador dessas funções internas, ó. Então, para quê? Para que a forma de como eu visualizo essa função fique mais ambientável, palatável a nível de usuário. As funções internas, só o Hardcore Team, como eu falei, só eles podem desenvolver. Então, funções do tipo Between e Special, só os mantenedores do R é que conseguem desenvolver. Nós, a nível de usuário, só conseguimos desenvolver esse tipo de função, que é quando nós criamos as funções por meio da função function. Então, as funções do tipo closure, o que é que elas têm? Elas têm três características básicas, que é formals, body e environment. Formals, ele serve para nos mostrar os argumentos que existem na função. O que é que são os argumentos? São as entradas, os inputs das funções. Ou seja, aquilo que é necessário para que o que esteja no corpo da função, isto é, uma série de linhas de comando que vão ser executadas, elas precisam dessas informações iniciais. Que informações iniciais são essas? O que nós chamamos de argumentos. E quando objetos não existem no corpo da função, a função procurará esses objetos no ambiente envolvente, que é onde a função foi criada. E esse ambiente envolvente, ele vai estar na terceira característica, em que eu, usando a função environment, na função, no nome da função, eu vou saber em que ambiente a função foi criada. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor e estou usando a função sort para ordenar esses valores. Percebam comigo, aqui eu tenho especificamente a função e aqui dentro do parênteses é o que nós vamos ter o que nós chamamos de argumentos. Então, sempre o argumento, ele tem um nome, mas nós não necessariamente precisamos apresentar esse nome. Nós podemos simplesmente colocar o valor desse argumento na posição específica. Aqui nesse caso, como é a primeira vez e agora nós estamos querendo dar ênfase a isso, eu tenho um objeto agora, vamos entender assim, um objeto Y, mas entenda que é o nome Y que se associa ao vetor de comprimento 3. Então, o objeto Y, ele vai assumir, ou seja, o argumento x de sort vai receber este objeto Y para que eu possa ordenar os elementos que estão em Y. Então, aqui eu tenho 5, 3 e 4, colocando em ordem crescente, eu vou ter 3, 4, 5. Deixa eu voltar aqui. Beleza. E aí eu quero acessar agora os argumentos de sorte. Quais são? Eu tenho aqui x. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui x. Eu tenho aqui decreasing. E eu tenho aqui reticências, que é um outro tipo de objeto. É uma coisa interessante, mas não vou enfatizar aqui agora. Essas reticências, ela tem um mecanismo muito interessante que eu posso criar uma função e usando esse objeto reticências, vamos supor que eu criei apenas a função inicialmente com 2 argumentos e inseri um terceiro que é só reticências. Significa dizer o quê? Significa dizer que eu posso inserir mais argumentos que não tenha sido apenas aqueles 2.
esse objeto me dá esse poder de eu fazer isso. Não sei se nas outras linguagens tem essa característica, mas em R é algo bem interessante. Então, o corpo da função é como se fosse o cérebro, o norte da função. É lá onde está as linhas de comando, o que é que vai ser executado quando eu chamo essa função. E aqui está ela. Ó. O que é que representa o corpo da função em sort? Está aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho essas linhas de comando em que o que é que eles fazem? Eles fazem o ordenamento desse vetor. Aqui tem algumas coisinhas mais complexas que eu não vou me atentar a isso. Tenha em mente que isso aqui é apenas o corpo da função. É onde estão as linhas de comando da função. E, por fim, o environment. Significa dizer que essa função sort ela foi criada lá no ambiente namespace do pacote base. Então, perceba que ela é uma função em que ela foi criada lá no ambiente de pacote base. Então, significa dizer que nesse caso aí, o caminho de busca ele vai ter uma importância gigantesca por onde as funções irão procurar os objetos, no caso, a função sort. Que isso vai ser aprofundado quando nós estivermos lá no capítulo 9, quando nós estivermos falando de ambientes. Deixa eu só confirmar se é o capítulo 9 mesmo, tá? Para não estar falando bobagem. Aqui no nosso livro, é quando nós estivermos falando do capítulo 9, ambientes e caminho de busca, tá? Beleza. E aí nós temos argumentos de entrada e padrão. Bem, alguns argumentos nas funções, elas já têm um valor pré-determinado. Por exemplo, decreasing é um argumento em que recebe valores lógicos. No caso, ele ou assume valor true ou false. No caso, ele está perguntando aqui, decreasing. True significa assim, eu quero o ordenamento decrescente, ou seja, do maior para o menor, porque eu usei o true. Mas o default, o padrão dele é false, ou seja, ele vai pegar do menor para o maior. Então, aqui nesse caso, ó, como eu não defini decreasing aqui, já pressupõe por padrão que como decreasing é false, eu já estou assumindo que eu quero em ordem crescente. Quando eu quero em ordem decrescente, aquele que estava padrão, eu vou alterar. Como que você vai alterar? Eu vou usar agora decreasing e vou explicitar o argumento e vou dizer, eu quero ele igual a true. E aí agora ele me mostra em ordem decrescente. Funções em pacotes. Funções em pacotes é algo muito interessante. Por quê? A partir de uma determinada versão do R, foi inserido nos pacotes, entendamos pacotes como uma estrutura que nós temos no R em que ela armazena diversos objetos. E que quando eu carrego, tudo aquilo fica disponível para mim. Pode ser funções, pode ser estrutura de dados, o que quiser. Quando eu carrego, isso tudo fica disponível. Pensa comigo. Vocês têm uma rotina de trabalho em que vocês têm muitas funções que vocês precisam rodar para executar a sua rotina de trabalho. Se você monta tudo no script, imagina só, quero disponibilizar e quero rodar essas funções para mim. Lá vai eu, cada script, vou lá, executo, para que essas funções estejam disponíveis no ambiente global e eu consiga executar. Não, ao invés disso, reúna isso tudo em um pacote e com uma linha de comando você deixa tudo disponível, ao invés de estar rodando todos os scripts. Então essa é uma saída. Outra forma, eu quero disponibilizar porque eu tenho um amigo que usa essas mesmas rotinas que eu. Vou passar lá meus 10 scripts, 10.r, 10 arquivos.r para que ele possa rodar. Olha o fluxo de trabalho que ele vai ter. Ao invés disso, você pode empacotar estas funções
estas linhas de comando num pacote e ele simplesmente carrega o pacote já automaticamente. Todas aquelas linhas de comando nos scripts já estão disponíveis e ele pode fazer o seu fluxo de trabalho tranquilamente. Então vamos entender pacotes como isso. Então, o que acontece? Nós temos alguns pacotes nativos no R. O que representam pacotes nativos? São pacotes que nos dão funções, objetos mínimos para que o R consiga atender às suas mínimas demandas, ou para que ele consiga executar os seus códigos mínimos possíveis para que você possa trabalhar com R. Então nós temos diversos pacotes nativos. Alguns deles já estão disponíveis assim que você abre o R, como por exemplo o pacote Base. O pacote Base é onde tem um arsenal da maioria, de grande parte dos fluxos de trabalho que você tem de funções. Muito provavelmente você está usando uma função do pacote Base. E aí como é que esse pacote Base ele está disponível? Ele está disponível no caminho de busca. E nesse caminho de busca é onde nós vamos ter uma hierarquização de clonagens de ambientes, vamos dizer assim, namespace, ou seja, espaços de nomes ou espaços de objetos que estão em pacotes, em que nós vamos procurando de forma organizada. Imagina que você tem um pacote, eu tenho um pacote, ou que eu criei uma função ou um objeto no ambiente global e que ele tenha o mesmo nome. Como é que eu vou garantir que esse nome que é usado no pacote A, que é usado no pacote B, que ele não vai se confundir na hora de eu chamar esse objeto com o mesmo nome? É graças ao namespace nos pacotes que faz com que não haja confusão de procura de nomes em objetos que eu criei, nominei no meu pacote e que ele não vá buscar em outros pacotes ou em outros fluxos de trabalho que estejam lá no ambiente global, por exemplo. Então, isso vai ser aprofundado no capítulo 9, mas já é muito interessante vocês perceberem a importância do caminho de busca e dessa estrutura que é o namespace que existe nos pacotes. Então, o que eu falei anteriormente? Quando nós carregamos um pacote, nós vamos ter aula específica sobre pacote, mas eu já adianto. Quando nós carregamos e anexamos ao caminho de busca um pacote, por meio da função library, por exemplo, já é intuitivo que em algum outro comando você tenha, por exemplo, usado essa função aqui, library. Quando você usa library e o nome do pacote, o que é que você está fazendo? Automaticamente você está carregando as funções deste referido pacote e também anexando o namespace desse pacote no caminho de busca. E aí você vai criar uma hierarquização. Isso tem importância? Tem. Lá no capítulo 9 a gente destrincha e mostra com maior ênfase. Bem, quando você anexa ao caminho de busca, todas as funções desse pacote estão disponíveis. Você não precisa se referenciar ao pacote e depois o nome. Aí o que acontece? Como você carrega ao caminho de busca este pacote, todas as funções estão lá disponíveis. Imagina se você tiver carregado aí, como muitas vezes vocês na área aí de ciência de dados, pega aqueles pacotão, todos aqueles pacotes da família Tidyverse e vai só dando library. Library, pacote 1, pacote 2, pacote 3. E aí muitas vezes aparece uma mensagem, ó, este nome aqui já existe no pacote X que está no pacote Y. Isso ele está chamando a atenção para dizer o quê? Que você tem dois objetos com o mesmo nome, mas tem finalidades diferentes. Isso pode estar lhe causando, em algum momento, se você não tiver cuidado nas suas rotinas, em confusão de procura de objetos.
Ele está procurando o objeto Y, mas na realidade era o X que ele está buscando. E aí, se você está olhando, criando uma estrutura, quer dizer, um algoritmo em que você está olhando para o vetor e aquilo está vindo com a lista, a indexação é diferente. E aí pode estar retornando o erro e você sem saber por quê. Porque você tem objetos de mesmo nome que estão no seu algoritmo, você está olhando para um tipo de estrutura e está sendo outro. Então, quando você carrega e anexa ao caminho de busca o pacote, ou diversos pacotes, seu risco ele aumenta no sentido de você ter que ter mais cuidado na escrita do seu código. Para que você... Aí o que é que a gente diz? Quando você está usando um pacote, você está usando apenas uma função, querendo captar apenas um objeto desse pacote, para que carregar e anexar todas as funções do pacote? Então, para que você não faça isso e apenas carregue o pacote, mas não anexe ao caminho de busca, você pode utilizar este operador dois pontos. Significa dizer que o pacote será carregado, mas não anexado ao caminho de busca. E aí você pode acessar a função diretamente lá no namespace e você ter esta função sem precisar usar o caminho de busca. No que é que isso lhe dará de vantagem? Menos risco a possíveis problemas que podem existir no seu script. Bem, esse daqui é uma forma de nós acessarmos uma função de um pacote sem precisar anexá-lo. E aí o que acontece? O R ele tem um sistema muito interessante de manual de ajudas. Então ele é como se fosse autoexplicativo. Nem todos os pacotes, eles de fato têm um manual de ajudas autoexplicativo. Você precisa buscar mais coisas para isso. Mas, em sua grande maioria, nós temos aí pacotes com muito bons manuais de ajuda em que já é autossuficiente. Como é que eu consigo saber informações sobre uma determinada função ou um determinado objeto? Simplesmente usando a interrogação. Uma interrogação, você vai acessar localmente o manual de ajuda, e duas interrogações ou help, você pode ser direcionado na página web do manual de ajuda. Vai ter sempre um padrão. No RStudio, por exemplo, eu acesso isso aqui justamente no quarto quadrante, na aba Help. Então, por exemplo, eu quero saber sobre a função sort. Então, aqui ele vem e me mostra um padrão básico que vai sempre seguir este formato aqui, ó, até chegarmos ao final e termos exemplinhos. O que é interessante agora no RStudio é que ele tem esse link aqui do Run Examples, em que ele roda todos os scripts e nos dão em Markdown, por exemplo, em página web, para que eu possa ver a execução desses exemplos que ele está me dando. E aí eu acho muito interessante essa pegada do que o RStudio fez. E aí isso acaba melhorando ainda mais a explicação desses manuais de ajuda, né? Belezinha. Voltando aqui para a nossa apresentação. Bem, nós vamos entrar agora. Aqui nós estamos de uma forma como se fosse uma visão geral sobre funções. A próxima aula, provavelmente, nós vamos estudar como nós criamos nossas funções. Nós estamos apenas entendendo de forma geral o que significa uma função em R. E aí, as execuções das funções em R, ela tem pelo menos 3 características básicas que nós vamos mostrar aqui. A primeira é no sentido de alinhamento. Significa dizer que eu não preciso associar o resultado do que vai sair em uma função e praticamente armazená-la associando com um nome este resultado para que eu dê sequência. Eu posso alinhar, isto é como se em função matemática a gente pensasse naquelas funções compostas. Uma função dentro da outra, por exemplo. E aí o que é que vai acontecer, por exemplo? Perceba esse exemplinho do que nós temos aqui. Aqui
Eu criei um vetor que segue uma distribuição normal, em que eu tenho 100 valores, uma amostra de tamanho 100. Peguei x e associei com ele. Olha o que é o alinhamento. Eu peguei, para eu calcular o desvio padrão, eu simplesmente peguei a variância, o resultado da variância já vai ser inserido no primeiro argumento da função sqrt. E veja aqui o que é interessante agora. Ó, aqui nesse momento, eu estou executando as funções e não estou usando nomes dos argumentos. Eu estou simplesmente colocando na posição. Então, a posição do primeiro argumento da função sqrt é um vetor, em que você vai dar um vetor e ele vai extrair a raiz quadrada. Perdão, seja um vetor ou seja um vetor de comprimento 1 ou comprimento que você desejar. Nesse caso, este resultado ele vai extrair a raiz quadrada. Certo? Nesse caso aqui, então, eu estou pegando a variância, que está pegando. Então, a variância, ela tem um primeiro argumento que é um vetor. Então, eu vou pegar um conjunto de dados e vou calcular a variância. Este resultado já vai ser inserido no primeiro argumento da função sqrt, que, por consequência, ele me solta o resultado. Isso significa que é um tipo de execução de função aninhada, que é uma função dentro da outra. O resultado de uma função já joga para outra. E sempre vai acontecer de forma interna para mais externa, tá? A execução ocorrerá sempre nas funções mais internas e vai soltando o resultado para as funções mais externas. Sempre assim. Um outro tipo de função é uma função intermediária. Estou fazendo da mesma forma agora. Veja que eu estou gastando mais linhas de comando e memória, porque eu estou criando nomes e associando os resultados. Então, eu peguei var e este nome eu associei com o resultado que vai sair da função var do vetor x. Então, eu estou aplicando a variância e o resultado dela, eu pegarei o nome var e associarei a este resultado, a este valor. E aí, o que é que acontece? Como o var está com o valor armazenado do resultado da variância, eu agora quero a raiz quadrada de var. E aí, ele vai me dar o resultado. Ao invés de eu soltar já de uma vez, eu estou associando um outro nome a este resultado da raiz quadrada, que é desvipad. E aí, quero visualizar o que está em desvipad, eu vou lá e escrevo o nome para eu verificar o resultado. Então, veja que essa é uma condição de chamada de função intermediária. Por fim, nós temos uma agora mais utilizada dentro desse campo da área da ciência de dados, que é o operador pipe. De forma nativa, ele é dado por essa forma, mas usando um dos pacotes da família Tidyverse, que é o Magritte-R, ele usa porcentagem, apenas desigualdade superior, porcentagem. Então, no Magritte-R, onde em R apareceu primeiro, foi neste pacote, ela é dado assim, ó. Claro que eu tenho que carregar esse pacote para ter esta função disponível. Mas nós temos o operador pipe nativo, que é justamente com este formato de símbolo aqui, ó, barra desigualdade superior. Então, ele é um operador binário, em que o primeiro operando é um vetor, é uma estrutura de dado, e o segundo é a função. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando este resultado aqui e jogando no primeiro argumento da função seguinte. Então, o resultado aqui, ó, já automaticamente dessa condição, ele pega e joga para a raiz quadrada, ou melhor, para o primeiro argumento da função sqrt. Se nós pegarmos aqui desde a fase anterior, ó, deixa eu só tirar isso daqui. Então, eu tenho 7, 10. Vamos aqui em R. Então, aqui em R, o que eu estou fazendo é simplesmente assim. Eu tenho 7, 10.
estou fazendo isso, né? Olha, rnorm de 100. Executei aqui. Usando o operador pipe, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou simplesmente calculando a variância. Então, se eu chegar aqui e fizer apenas isso, ele vai me dar o resultado da variância. E agora eu quero continuar. Então, eu quero continuar, ou seja, este resultado aqui, 0,885925, eu vou inseri-lo no primeiro argumento da função sqrt, ó. E agora ele me solta 0,9412,359. Perceba que isto aqui é uma condição meio que alinhada, mas só que mais sofisticada. Isso aqui é bom para quê? Quando eu não quero o resultado final estar armazenando em objetos, porque o meu objetivo é apenas o resultado final, então eu simplesmente uso o operador pipe nesse sentido. Se eu quero armazenar, porque eu vou alocar este resultado para alguma outra coisa, eu posso fazer a execução dessas chamadas de funções, naquele sentido intermediário, em que eu vou associando os resultados a nomes específicos e essas ligações vão ficando armazenadas no ambiente global, para que eu possa acessar posteriormente. Então, aqui a do operador pipe. E era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Bem, tem muita coisa? Tem muita coisa. Então, até essa parte do operador pipe, para que vocês tenham noção, vejam aqui. Na página, nós temos mais de 50 páginas no R básico para poder visitar. Então, começa da página 156. Na página 156, veja só. Nós vamos da 56 até o que eu abordei na aula de hoje. Nós vamos da 56 e vamos até a página 162. O próximo ponto que nós iremos trabalhar são as estruturas de controle ou controles de fluxo. São os famosos loops. São funções especiais que nós temos dentro do R para fazer algoritmos rotineiros em que eu preciso executar, sei lá, N vezes a mesma condição até que um determinado ponto aconteça aquilo que desejamos e aí ele sai dessa condição de loop. Bem, tem muita coisa para se trabalhar. Veja que até esse ponto que nós trabalhamos na aula de hoje foi da 157, como eu falei, até a 162. Foi apenas o quê? 6 páginas. E nós duramos aqui o quê? 43 minutos. Tem muita coisa, então, para que vocês mandem mão na massa na leitura complementar. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundando ainda mais. Vamos ficar aqui umas 2 aulas ainda para frente, só falando sobre funções para a gente varrer todo esse capítulo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!